Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Lima e estou aqui fazendo esse vídeo dessa vez para falar um pouco da, do que aconteceu com Merlin das Trevas. Eu não vou dar grandes detalhes, na verdade, os detalhes, quem sabe mais é a família, mas eu vi que no último vídeo na verdade, o último vídeo foi mais uma homenagem do que propriamente eu falando alguma coisa, né? Quem viu outro vídeo vai entender. Eu vou falar até um pouco desse vídeo aqui nesse vídeo também. Mas antes de mais nada, o que aconteceu é que o Merlin das Trevas, o Anderson, né, como é o nome verdadeiro dele, ele faleceu em complicações numa cirurgia de vesícula e que houve ali um tipo de procedimento que acabou causando ali uma infecção. Pelo menos é isso que eu fiquei sabendo. E ele veio falecer ali bastante jovem, né? Pelo que falam, ele tinha a minha idade, 42 anos, que é realmente uma idade assim bastante cedo, né? Ainda mais para tudo que ele planejava fazer, né? Ele dizia que o sonho dele era escrever um livro, né? Ele estava estudando para ser escritor, mas ele falou que quanto mais ele estudava, mais ele queria saber. Ele queria fazer ele queria pelo menos fazer um livro, né? Que ele falava que seria a obra, né? Não precisava, ele não queria e não tinha pretensão de se tornar assim um escritor famoso, né? Mas ele queria fazer uma obra assim que fosse marcante. Pelo menos era o que ele falava e dentro da fantasia que era o hobby, né? Que ele gostava. Ele era um grande jogador de RPG e ele gostava muito, daí do nome, né? O próprio nome tem do Mago Merlin e tudo mais. Né? E o que que acontece, pessoal? É, para você ter uma ideia do quanto, né, isso pegou todo mundo de surpresa, né, me pegou de surpresa, eu fiz aquele vídeo para o vídeo anterior, eu coloquei ali um áudio do Merlin, né, de um vídeo dele do canal de cortes que ele tem, eu não sei se é administrado por ele ou se é algum fã, mas era um corte ali do canal dele, ele explicando a diferença entre individualismo e coletivismo. E no final eu disse que era isso e desliguei o vídeo. Eu fiz aquilo ali para mandar uma mensagem, uma homenagem para ele, mas e porque eu não sabia realmente, não estava mesmo conseguindo falar naquele momento, porque eu tenho eu não vou nem dizer que é um problema, né? É uma característica de se emocionar bastante, né? Ao ponto de não conseguir fazer as coisas, né? Isso tem um lado, quando você perde alguém, óbvio, é importante, você sempre se emociona, mas isso, quando você se emociona muito, isso tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado, o lado bom o lado bom é que você mostra que você realmente é um ser humano, né? Você se preocupa realmente com as pessoas e mostra o quanto aquela pessoa é importante para você, ah, ah, de, de um modo assim, né? Externo, né? Só que tem um lado ruim desse tipo de coisa, porque você não. Às vezes você precisa agir em algumas coisas, né? E aí isso atrapalha muito, né? Emocionalmente atrapalha muito. Nesse caso aqui foi uma coisa mais simples, né? Eu só precisava fazer um vídeo, mas eu tô falando se for alguma coisa, né? Que acontecer aí no futuro e eu precisar agir, né? De um modo mais rápido. Eu demoro muito para me recuperar quando eu perco alguém, né? Ah, eu perco alguém, eu já perdi meu pai, minha mãe, e eu demorei realmente muito para ah, minha me acostumar com isso, né? E para você ter uma ideia do que foi, né, naquele momento ali que eu gravei aquele vídeo, eh, logo ali depois que eu gravei aquele vídeo, eu até pensei em colocar isso no comentário, só que o comentário talvez parecesse era uma coisa, parecesse engraçado demais.
para aquele momento, né? Parecesse mais uma piada do que propriamente o que aconteceu. Mas logo depois de eu fazer aquele vídeo, logo depois de eu fazer aquele vídeo, eu imaginei, logo depois de eu fazer aquele vídeo, eu imaginei ele reclamando daquele vídeo, né? Eu imaginei ele me dando esporro, né? Eu imaginei ele falando assim, imaginei ele falando, porra, eu morri e tu nem edita o vídeo, né, seu arrombado? Eu imaginei ele falando assim, com a voz dele, né, com a voz característica dele, com aquele jeito, né, reclamando de eu nem ter editado o vídeo direito, né. Então, nem ter editado o vídeo, na verdade, né, eu gravei lá, aparece, quem viu, viu, né, aparece lá eu, o programa, né, sem edição nenhuma ali, e eu falando ali, mostrando o vídeo dele. E aí, o que que aconteceu? Na verdade, assim, eu conheci ele ali, acredito por intermédio ali do Glaucio, do Luiz Fernando, agora eu não me lembro bem. Ah, eu comecei a fazer hangouts com ele, né? O pessoal que muitas vezes está brigado com ele agora, né? Que ele sempre arrumava treta, brigar com um, brigar com o outro, né? Mas ele, apesar de tudo, apesar daquele jeito, né, de falar, né? Inclusive ele falava que ele não servia para ser político, né? Porque ele não sabia tolerar no sentido de agir com, como é que eu vou dizer? Agir de uma forma educada quando ele via alguma coisa, alguma opinião contrária, né? Então ele não sabia ser político nesse sentido, né? Na política você precisa dialogar com partidos diferentes, com pessoas de ideologia diferente. Então nesse ponto ele falava muito isso, que ele não consegue ser político por causa desse jeito dele, né? Que é, para muitas pessoas afastava, né? Por ser coisa de arrogância e tudo mais, né? Mas eu percebi aqui, né, por algumas manifestações que até pessoas ali sim com que ele estava brigado recentemente, né, com ele se envolveu com uma treta. Eu não vou citar o nome dessa pessoa eh, porque eu não sei se ela gostaria de ser citada, né, nesse momento assim, mas ela fez um vídeo ali falando dele, né, e no momento ali ela até chorou, né, falando da morte dele, mesmo tendo ali uma divergência política, uma briga aqui da internet, né? Para tu ver que até mesmo aquelas pessoas, né, com quem ele, é, que ele tinha brigado, né, entendiam, né, que entendiam que ele era uma pessoa boa, né, que apenas discordava dele, né? Podia estar certo ou errado, mas que era uma pessoa ali boa para muita gente. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, esclarecendo um pouco mais, né? Muita gente perguntou no outro vídeo, mas do que ele morreu, né? Porque o vídeo anterior não foi nada informativo, foi mais um desabafo, assim, que eu quis fazer de madrugada para poder mostrar que eu já estava sabendo e que outras pessoas soubessem, né? O primeiro foi a falar sobre isso foi o biólogo Henrique, no canal dele chamado BRICS Nacionalismo, né? E ele falou sobre isso e foi. É uma coisa assim realmente muito estranha, né? Mas tem muito a ver
com os nossos tempos, né, com o dia de hoje, né. Talvez para pessoas mais jovens isso seja já tenha acontecido, né, que seja uma coisa mais comum, né. Hã, Você saber pela internet que algum ente querido, faleceu, mas, foi a primeira vez que aconteceu. Nesse caso, foi a primeira vez que aconteceu, assim, acho que uma pessoa que eu conhecia só na internet. Foi a primeira vez que aconteceu isso, porque eu lembro que aconteceu uma vez eu perdi um amigo chamado Douglas Prima, mas eu cheguei a trabalhar com ele no IBGE e convivi muito bem com ele, a gente sempre ficava conversando pela internet, falou: "Ah, vamos marcar de se encontrar um dia, vamos marcar esse dia", nunca chegava, e acabou que nunca chegou, né. E é muito chocante você saber pela internet que aquela pessoa, não existe mais, como pessoa nesse mundo, né. É muito triste. E aí, né, foi a primeira vez que uma pessoa que eu conheci só na internet, né, ah, se vai, né. E no mundo de hoje, eu acredito que aconteceu com muitas pessoas, às vezes você conversa mais tempo com uma pessoa na internet hã, do que na vida real, né, devido à dificuldade, né, a correria do dia a dia, dificuldade de você encontrar amigos, né, ou então quando você não é muito sociável, a quantidade de amigos muito maiores que você tenha na internet. E aí foi a primeira vez que eu vi isso, e eu fiquei meio sem saber o que fazer, né, em qual sentido? Se fosse um vizinho, um amigo, pessoal, o que que eu faria? Eu ia lá, conversava com a família, né, dava um apoio, ia para o enterro, né, ia para o velório, ia para esperava a missa de sétimo dia, só que como é uma pessoa que, mora em outro estado, né, isso não seria possível. E eu fiquei meio sabendo: "O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? O que eu faço agora?". E aí eu comecei a ver os vídeos dele, né, vi o vídeo ali que ele estava, xingando o Henry Bulgário de tudo quanto é coisa, um vídeo então até que é postado em outro canal, né, que ele tirou do canal dele, que parece que tomou um strike ali. Ele estava, eh, criticando ali o Henry Bulgário. E aí, cara, é aquela coisa, não como eu só conhecia, ele pela internet, né, você coloca ali o vídeo na internet e vai ouvindo, e, fica aqueles momentos em que você até esquece que o cara não tá mais, né, que aquele vídeo ali é um vídeo que vai ficar ali, você vai ouvir quando você quiser, mas nunca mais haverá, um conteúdo novo, né, daquela pessoa. E isso realmente é muito triste de você, pensar nesse tipo de coisa. Mas, né, o que acontece? É a vida, e é a morte, é assim, chega para todo mundo, ah, e a gente nunca sabe quando ela vem. Eu espero poder, nesse vídeo, ter conseguido mostrar, né, aquilo que ele significava para as pessoas. Muita gente no canal provavelmente não o conhece, né, mas é isso. Quem quiser, dê uma olhada no antigo canal dele, pra pesquisar Merlin das Trevas, você vai encontrar várias coisas aí, que ele já está no YouTube desde antes de 2013, né, já é um dos YouTubes bem tradicionais aqui, e tem muito conteúdo dele, por aí, muito conteúdo engraçado, né, ele falava muitas coisas engraçadas, muitas coisas inusitadas, né, às vezes até quando ele fazia vídeo, do lado de fora da casa dele aparecia uma formiguinha na câmera, ele xingava a formiguinha de tudo quanto é coisas, de coisas assim, e que tu via que era uma coisas espontâneas, né, que aconteciam, assim. Ele era muito espontâneo, assim, nas coisas que ele fazia. E, infelizmente, foi, muito cedo, aí, no menos um youtuber aí da nossa vida que a gente, pelo menos eu
vou deixar de assistir. Mas é isso, é isso. É, é a morte, é sempre ruim, e ela vem quando a gente não espera. Descansa em paz, arrombado.